Estamos de volta aí para falar nessa aula sobre um tema que eu acho importantíssimo: projeto. O que é um projeto? Como fazer um bom projeto e por que é importante eu ter um projeto em mãos? Porque é através do projeto que você vai fazer com que sua equipe, o seu pastor, a juventude que você lidera entenda melhor o que está na sua cabeça, quais são os seus anseios, onde é que você quer chegar, porque só assim, conhecendo melhor os seus objetivos, é que eles podem te ajudar, inclusive, a chegar aí no resultado que você espera. Deus também, ele gosta muito de projetos, ou você acha que simplesmente Deus foi lá, criou o universo de qualquer forma, sem primeiro ter pensado? Eu imagino que Deus, antes de criar as coisas, ele projetou, ele pensou em cada detalhe da criação e depois ele foi lá e disse: haja. Do nada, ele fez o tudo pelo poder da palavra criativa. Quando ele foi também fazer o homem, idealizou a raça humana, chamou a Trindade, depois pegou o barro, modelou, soprou o fôlego de vida nas narinas e o homem veio à vida. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Jesus também, quando veio a esse mundo, ele também tinha um projeto estabelecido, um projeto que foi criado, inclusive, antes da fundação do mundo. Ele sabia exatamente onde ele queria chegar e o que ele ia precisar para alcançar o seu objetivo, que era redimir o homem do pecado. Tem um escritor que diz assim, ó: quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Ou seja, você precisa saber onde você quer ir. Você não pode sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito, aleatoriamente. Você precisa construir um projeto e pensar quais são as maneiras que você vai necessitar para executar esse projeto com excelência. Tem que escolher um caminho para ser percorrido. E um bom projeto, gente, ele nos ajuda a definir um foco, uma direção. O projeto ele vai ser a base para que você possa desenvolver a sua visão. Esse termo projeto, ele vem do latim, ele significa algo lançado à frente, ou seja, é uma ação coordenada de recursos humanos, recursos financeiros e outros materiais, né, dentro de um tempo para que você possa alcançar os objetivos definidos. E o que um projeto precisa ter? Objetivos claros, tem que ter um prazo, tem que ter um orçamento, obviamente, tem que preparar uma boa equipe para executar esse projeto, tem que definir prioridades, logística necessária para realizar esse projeto. E quais são os fatores que tornam projetos tão importantes e indispensáveis na vida de um líder de jovens? Eu pontuo alguns. O primeiro deles é que mostra onde o líder quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. Sem um projeto, fica difícil você traçar desafios, você estabelecer metas e saber o que realmente você pretende alcançar. Os projetos, eles nos ajudam a obter resultados, a focar naquilo que realmente é importante para a gente. Ele melhora a comunicação também com a nossa equipe, o entendimento dos nossos alvos. Ele descobre, por exemplo, com mais facilidade os erros. Ele leva as pessoas a se tornarem uma equipe. Enfim, ele une as pessoas em busca de um mesmo propósito. Se você tem um bom projeto em mãos, bem definido, você terá mais facilidade, digamos assim, para vender o seu peixe, né? Ou seja, para que as pessoas possam se empolgar com a visão que Deus te deu, tá bom? Então, lembra dessa palavra, bons projetos, e no vídeo a seguir eu vou mostrar para você o que um projeto, né, em linhas gerais, o que ele contém. Identificação do projeto. Nesta primeira parte, você precisa apresentar o título do projeto, o local em que será implementado, a duração do projeto e o início previsto. O título do projeto deve indicar de maneira sintética o conteúdo do projeto a ser apoiado. Justificativa. A justificativa é onde se vai falar da importância do projeto e apresentar respostas à questão por quê. Por que executar o projeto? Por que ele deve ser aprovado e implementado? Qual a relevância desse problema? Qual o alcance do projeto diante do problema que será ou foi abordado? Quais os grupos a serem alcançados e os resultados para o grupo de pessoas que vai liderar? Objetivos. Os objetivos de um projeto dividem-se em objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais apresentam a finalidade principal do projeto, com clareza e objetividade. Trata-se do alvo que se deseja atingir. Os objetivos específicos compreendem todos os demais objetivos periféricos que serão atingidos e que beneficiarão o público-alvo e são decorrentes das atividades ou ações desenvolvidas no projeto. Metas. Metas são representações dos objetivos a serem alcançados.
Quanto melhor descrita e dimensionada for apresentada uma meta, mais fácil será definir os indicadores que irão permitir evidenciar o seu alcance. Perceba que o objetivo se atém à definição daquilo que é almejado, enquanto a meta responde a duas perguntas: quanto e até quando? Plano de implementação. Este é o espaço para você apresentar as estratégias, a forma que será usada para alcançar determinado objetivo específico, identificando o tempo de execução de cada atividade. Recursos. Compreende os recursos de pessoal, meios físicos, logísticos, informacionais e financeiros necessários para a realização das ações, com suas respectivas fontes. Cronograma de execução. O cronograma é a disposição gráfica do tempo em que as atividades ou ações serão realizadas, permitindo uma visualização da sequência em que acontecerão. Neste sentido, o cronograma responde à pergunta: quando? Orçamento. O orçamento nada mais é que um cronograma financeiro do projeto, onde estão indicados os recursos e suas respectivas fontes. Resumidamente, pode-se destacar que o orçamento responde às questões: quanto custará o projeto, quando se darão as despesas e quando os recursos deverão estar disponíveis. Agora que você já sabe quais são os elementos básicos que um projeto precisa ter, eu quero te dar algumas dicas especiais para você ter condições de elaborar um bom projeto. Olha só, para que um projeto seja bem sucedido, a visão precisa estar bem clara. O líder precisa acreditar 100% nessa visão. Mas a dica é: seja objetivo. Não adianta você fazer projetos extensos se você não vai ter como executá-lo. Desenhar o projeto é fácil, tirar do papel é que é o problema. Então pense em coisas alcançáveis, coisas tangíveis. Não perca tempo com coisas utópicas, que até parecem lindas no papel, né? Mas que você sabe que não vai ter como realizar esse projeto. Eu, por exemplo, tinha um sonho de fazer um acampamento aqui na minha cidade para 2.000 jovens e adolescentes. Mas na minha cidade não tem nenhum local que tenha estrutura física para receber esse contingente de pessoas em um evento dessa grandiosidade, né? Dessa natureza, um acampamento. Então eu preciso ser prático. O projeto pode ser bonito, mas se eu não tenho condições estruturais de realizá-lo, para que eu vou perder tempo pensando nisso? Passa para uma outra coisa. E não se trata só de uma questão de fé, tá? Uma questão de logística. Então, pense em coisas que são executáveis. Pessoal, é o seguinte: a falta de planejamento estratégico pode contribuir significativamente para o fracasso ou a inviabilidade de qualquer projeto. Não se iluda. Não adianta gastar horas e mais horas pensando na execução se o projeto não for bem planejado, se ele não for bem estruturado. Porque quando a gente planeja pouco, nós podemos levar mais tempo que o devido na execução do projeto devido a algumas questões, a mudanças, problemas que possam acontecer. Eu, particularmente, eu gosto de dividir um projeto em 3 fases: a fase da concepção, a fase da maturação e da execução. Eu vou começar falando da concepção. Na linguagem do cinema, tem um termo que a gente usa que se chama brainstorming. É aquela tempestade de ideias, né? É aquele momento especial em que de repente você está lá em casa e aí começa a vir uma série de ideias, você pega papel, caneta ou senta lá em frente ao computador e começa a despejar aquele turbilhão de insights, de ideias que vem na sua mente. Ou seja, é o momento de criação, onde as ideias estão nascendo, estão fluindo. E aí foi lá, escreveu as ideias, agora tem a segunda fase que eu chamo de maturação. Ou seja, a maturação do projeto é o tempo, né, necessário para melhorar, para reescrever, para ouvir a opinião de outras pessoas, da sua equipe e, acima de tudo, para apresentar esse projeto em oração a Deus, conversar também com o seu pastor para saber o que ele acha. E concebido e maturado o projeto, aí ele vai estar pronto para ser executado, sabendo, inclusive, que durante a execução, inclusive, por mais que você planeje, há a possibilidade de reajustes, né, dependendo de algumas situações que possam acontecer. Não pense que planejamento estratégico é algo só para a liderança de juventude, não, tá? É algo que faz parte, inclusive, do dia a dia do mundo empresarial. Se você planeja bem o seu projeto de uma forma estratégica, você consegue, entre outras coisas, desenvolver aquilo que eu chamo de uma adequação temporal da atividade. Para quê? Para que você não gaste tantas forças de uma só vez. Vou exemplificar isso. Frequentemente,
Na ânsia de mostrar serviço, de fazer a coisa acontecer, tem muitos líderes que dão o gás assim de uma vez só nos primeiros meses do ano e depois ficam sem ideias para o restante do ano. Ele distribui e planeja mal as coisas. Começa bem, mas termina mal. O importante não é só como você começa. O importante também é como você termina. O ano ele tem 12 meses e você é preciso, através de um projeto, distribuir cada uma das estratégias, né, de forma organizada e ter atividades que compreendam o ano inteiro para que você possa alcançar o coração do seu jovem. Você não pode resumir, por exemplo, a sua liderança a um congresso de mocidade que dura 2 dias. O ano tem 365, quando não tem 366 ano bissexto, 366 dias. Então, de uma forma organizada, planeje bem os seus projetos para que você possa ter sempre algo para levar para quem você lidera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comprou um livro ou assistiu um filme pelo título ou pela capa? Às vezes o livro nem é tão bom assim, mas tem uma capa bem feita, tem um título interessante e você acaba querendo comprar ou ver. Às vezes o livro ou o filme, ele tem até um conteúdo bom, mas o título não agrada, a capa não é legal e aí deixa de ser assistido ou o livro deixa de ser vendido. Seus projetos também são assim. Você vai, por exemplo, fazer um congresso de jovens e aí você faz lá um cartaz todo bagunçado, feio, de qualquer jeito. As pessoas logo olham e dizem, vai ser fraco esse evento. Então, assim, todo projeto precisa ter uma boa identidade visual. Você vai fazer um cartaz de um evento, faça algo leve, com coisas objetivas, informações precisas. Tem líder que às vezes faz uma salada de frutas, né, na divulgação dos projetos dele, principalmente nas redes sociais, que ninguém entende nada. Quanto mais limpo e objetivo for, melhor. A sugestão que eu sempre dou para os meus líderes é: seja objetivo nas informações. Capriche na identidade visual. Você não tem dinheiro para mandar fazer aí uma arte, né? Contratar alguém que faça isso. Tem muito programa hoje na internet, tem o Canva, a própria inteligência artificial, que você coloca as informações e cria isso para você. Então, assim, procure sempre fazer tudo com excelência, inclusive na identidade visual dos seus projetos. Projetos precisam ser supervisionados. Tarefas precisam ser inspecionadas. Quando supervisionamos de perto, nós temos a facilidade de corrigir a tempo eventuais falhas e fazer adaptações necessárias para o nosso projeto. Eu vou contar uma historinha para você. Essa história, certa vez eu ouvi, é de um granjeiro que pediu a um sábio que ajudasse ele a melhorar sua granja, né? Essa granja tinha um baixo rendimento. E aí o sábio escreveu algo em um pedaço de papel e colocou em uma caixa. Ele fechou a caixa e entregou ao granjeiro, dizendo o seguinte: leve essa caixa para todos os lados da sua granja 3 vezes ao dia durante um ano inteiro. E assim o granjeiro fez. Pela manhã, quando ele ia lá no campo, segurando a caixa, um dia ele encontrou um empregado dormindo, quando aquele empregado deveria estar o quê? Trabalhando. Ele acordou o empregado e chamou a atenção dele. Meio-dia, quando ele foi lá no estábulo, também com a caixa, ele encontrou o gado sujo e os cavalos não estavam alimentados. De noite, foi na cozinha, ele se deu conta de que o cozinheiro estava desperdiçando os gêneros alimentícios. E aí, a partir daí, todos os dias, ao percorrer a granja de um lado para o outro, com aquela caixa da sorte, ele encontrava coisas que deveriam ser corrigidas. No final do ano, ele voltou a encontrar o sábio e disse para ele: olha, deixa essa caixa comigo por mais um ano, porque a minha granja melhorou muito, o rendimento, desde que eu estou com ela, aumentou de forma significativa. Aí o sábio riu, abriu a caixa e disse o seguinte: você pode ter esse objeto pelo resto da sua vida. No papel tinha uma frase escrita: se você quer que as coisas melhorem, então você deve acompanhá-las constantemente. Então pega essa história, aplica isso aí no seu ministério de liderança, delegue funções, acredite nas pessoas, mas não deixe as coisas soltas demais, a ponto de que quem você lidera ache que você não se importa muito, tá? As pessoas também gostam de ser supervisionadas e ser valorizadas também com reconhecimento. Preste atenção numa coisa: um projeto ele só vai ser bem sucedido se todos dentro da equipe entenderem seu papel, sua importância. Você pensa, por exemplo, na produção de um espetáculo de teatro. Esse espetáculo ele depende de vários componentes, cada um com uma função específica.
Dentro de uma equipe dessa, você tem, por exemplo, tem um ator, tem um intérprete, tem um cenógrafo, tem os diretores, né, o diretor de cena, o diretor musical, o diretor de elenco, tem o dramaturgo, tem o elenco, tem os figurantes, tem o iluminador, tem o figurinista, tem o produtor, tem a equipe dramática. A produção de uma peça teatral, ela conta com equipe técnica, ela também é geralmente composta da camareira, olha aí, ó, do carpinteiro, do cenotécnico, do contra-regra, do divulgador, do eletricista, do maquiador, do maquinista, do operador de som, do operador de luz, de um produtor executivo, de um produtor gráfico. Gente, é tanta coisa. Veja o quanto de funções para uma peça de teatro. Então, assim, se cada componente não souber exatamente a sua função e desempenhar essa função com excelência, todo o projeto pode vir abaixo. Cada pessoa ela tem uma função importante. Imagine, por exemplo, toda uma equipe preparada e o responsável técnico por abrir as cortinas resolve não aparecer. Que tragédia! Então veja a importância de uma simples pessoa responsável por abrir as cortinas. Naturalmente, algumas pessoas elas vão ter mais visibilidade que os demais membros da equipe. No caso da peça teatral que eu contei agora, ou de um filme, nós temos aí os atores e os diretores, onde eles ficam em maior evidência, obviamente. Mas isso não significa que são melhores do que as outras pessoas, mais importantes que os demais membros da equipe. Se a gente aplicar isso, por exemplo, num congresso de juventude, né, a título de exemplo, nem todo mundo vai estar em evidência, vai estar lá com o microfone na mão, aparecendo o rosto num telão de LED. Tem gente que vai estar lá nos bastidores, trabalhando na recepção dos convidados, preparando a alimentação, cuidando da hospedagem, cuidando da mídia, servindo água no púlpito, ou a equipe de coleta. Então, assim, cada um tem uma função e isso não desmerece ninguém. Todos têm uma importância especial para o projeto. Servir deve ser sempre o papel de todos os membros da equipe. Se as pessoas entendem isso, o que esse princípio de aprender a servir, de dar o meu melhor, independente da função que eu estou exercendo, no todo o projeto ele vai ter um resultado extraordinário, tá bom? Gente, então por hoje é só, vou ficando por aqui nessa aula e até o nosso próximo conteúdo.